Começamos o nosso encontro âncora, lembrando a você que domingo ainda nós temos o último salmo de peregrinação no culto, que daí encerra essa sequência que tivemos nesses meses, né? Do Salmo 120 ao 134. Agora aqui no âncora de hoje nós queremos iniciar uma leitura assim sobre um caso de amor na Bíblia, um romance, uma história como se fosse um conto, né? Talvez você goste de ler crônicas ou conto, mas essa é uma narrativa da vida de Ruth. O livro de Ruth tem 4 capítulos e ele fala de uma história muito comum da Palestina da antiga, né? Da Canaã e Moabe, porque é uma família que está fazendo uma viagem, fugindo da fome de Canaã, uma família de Israel que vai para o território dos Moabitas, né? E Ruth, nesse livro você não vai encontrar nenhum fato extraordinário no sentido assim de visitação de Deus com mecanismos como assim aparições, visões. Você não encontra anjos se encontrando como se encontrou com tantos personagens do Velho Testamento que Deus se revela, se mostra, né? Por exemplo, Moisés e a sarça ardente, aquele arbusto que tem fogo, mas não consome-se, né? Ou uma das esposas de Abraão, quando ela vai Agar para o deserto, ali o Senhor a visita através de uma revelação especial. Mas a história de Ruth, apesar de ser simples, cotidiana, só com movimentos ordinários de uma família, ela está assim derramada também de provisão e de manifestação da vontade e dos recursos da graça de Deus. E nessas semanas então nós vamos querer aqui no âncora fazer uma leitura vagarosa, assim, no sentido de não ver detalhe por detalhe do livro, né, de Ruth, que tem 4 capítulos, mas olhar um pouquinho dos personagens principais, assim, meio biográfico, olhar um pouquinho a vida de Noemi, a vida de Ruth e a vida de Boaz. Esse triângulo de relacionamentos, né, essa estrutura relacional que há e como Deus ali manifesta os seus propósitos eternos. Não sei se você lembra, mas esse livro de Ruth é a história da origem da família de Jesus, a família messiânica. Nasce desse casamento, desse amor entre Ruth e Boaz, a linhagem do rei Davi. E de Davi vem o Messias, nosso Salvador Jesus Cristo. Se você olhar os 4 capítulos, eu contei, por exemplo, no capítulo 1 tem 22 versículos, no capítulo 2 são 23 versículos, no 3, 18 e no capítulo 4 são 22. Se você somar os 85 versículos e começar a olhar o que tem de mais comum no livro todo, nos 85 versículos, eu contei mais ou menos que 50 são conversas dos 85, mais ou menos você, conforme você classifica o diálogo, né, são conversas dos personagens. Então é um livro extremamente comunicativo, relacional e parte de uma saga, de uma família, né, que está fugindo de uma calamidade. Então nós temos assim que dentro da história comum da nossa vida, acho que a gente pode entender isso na introdução, na história comum da sua família, do seu sobrenome, do local onde você mora, da região onde você nasceu, das circunstâncias terríveis que cercam o contexto de vida, no caso de Noemi e do seu esposo. Eles fogem, veja a cidade onde eles são da tribo de Efraim, né? É Belém. Eles saem do lugar onde 1100 anos depois nascerá o Salvador Jesus Cristo. Então, todo o contexto que você vai dizer assim, mas essa é uma história muito simples, muito comum, é da ordem do cotidiano,
mas está sendo construída e aqui está revelada na palavra, e o livro de Ruth está entre os livros inspirados porque está aí as raízes da família do Senhor Jesus Cristo. Então, em cada história que Deus está construindo, na sua história de vida, na sua história de família, Deus está construindo uma história maior, que é da redenção. É da manifestação da sua poderosa mão para salvar, para perdoar, para trazer vida, multiplicando seus recursos nos fatos comuns da vida do dia a dia. Então hoje nós vamos olhar alguma coisa do capítulo 1, alguns versículos, né? Alguns temas do capítulo 1. Eu vou abrir aqui no capítulo 1 e ele inicia assim: na época dos juízes houve fome na terra. Um homem de Belém, de Judá, com a mulher e os seus 2 filhos, foi viver por algum tempo nas terras de Moabe. O homem chamava-se Elimeleque. Sua mulher Noemi e seus 2 filhos, Malom e Quilion, eram efrateus de Belém de Judá. Chegaram a Moabe e lá ficaram. Então na introdução você já vê que ele situa que era no tempo dos juízes. Não sabe-se de quem é a autoria do livro de Ruth, tem muita opinião, mas não se sabe. E mesmo a datação é muito difícil, porque, veja, ele está dizendo aqui que é no tempo dos juízes. E esse tempo dos juízes durou 400 anos. Depois de Josué vem aqueles juízes que é o livro anterior a Ruth, né? Onde esses juízes eles faziam a função de libertadores de Israel, de Judá, né? Libertavam o povo dos inimigos ali que viviam um perto do outro, em Canaã, e também faziam a função de julgar, de dar direção, de liderança. Quando havia um juiz, o povo estava ajustado com Deus. Quando o juiz morria, então o povo fazia o que era certo, cada um aos seus olhos. Lembra que aquela frase, se você olhar a última frase do livro de Juízes, no último versículo de Juízes, que aliás é a mesma folha na minha Bíblia que o livro de Ruth, diz assim: naquela época não havia rei em Israel, cada um fazia o que lhe parecia certo. Isso está escrito em Juízes, capítulo 21, no último versículo 25. Então o tempo de Juízes foi um tempo caótico, um tempo de anarquia, um tempo... Aqui, claro, foi escrito muito tempo depois, né? Então não havia rei em Israel, quer dizer que quem escreveu já estava no tempo da monarquia. O tempo de Juízes era um tempo onde cada um vivia a sua própria regra, sua própria lei, a sua própria visão de vida, fazia o que lhe parecia certo aos seus próprios olhos. E é nesse tempo que essa família está atravessando dias difíceis. E você pode considerar o contexto aqui como tempos de sequidão, de fome, de escassez, tempo onde essa família de Efraim decide sair de Belém e tentar a sorte numa região vizinha chamada de Moabe. Moabe são estrangeiros, eles vêm Moabitas são descendentes de Ló, com Moabe, né, filho de Ló com a sua primogênita, né, naquele incesto trágico lá da história do Ló, que era sobrinho do Abraão, né. Então os Moabitas é um povo estrangeiro, eles têm como Deus um Deus muito rude, Camon, que como outros deuses da região aceitava sacrifício dos filhos, sacrifício de crianças, idolatria. Então eles estão caminhando para uma região onde o Senhor Deus de Israel não era temido, né? E o primeiro princípio que você vai perceber, então, voltando aqui para o texto, é que às vezes na família da gente, como na família de Noemi e Elimeleque, os tempos difíceis, a escuridão se demora a ir embora.
ela parece que permanece. A escassez é teimosamente presente. Então é aqueles tempos onde as nossas provações, elas não passam de uma para outra, assim, elas meio que vão se estendendo no sentido de que não se soluciona uma, depois se soluciona a outra. Estou dizendo assim, que você não consegue diminuir a intensidade das sombras no seu coração ou na sua vida familiar. Com Noemi acontece isso, eles fogem da fome, mas o texto, você lendo o capítulo 1, você vai ver que logo ela fica viúva. Então Noemi agora é viúva. Ela tem 2 filhos, e esses 2 filhos casam com as mulheres dessa região de Moabe. Uma delas é Ruth. E o texto, você vai ver no capítulo 1, que logo os 2 filhos também falecem. Não se diz a razão, não se diz o motivo, mas se diz que essa tragédia está aumentando e está se intensificando e está se generalizando. Aqui cabe muito bem aquela lembrança do caso do Jó, né? Outro personagem bíblico, que as más notícias parece que nunca vinham sozinhas, né? Primeiro ele perde patrimônio, né? Vem lá um povo caldeu, outro povo, e destrói seus camelos, leva os seus rebanhos. Daqui a pouco ele perde, como Noemi, falece os filhos, né? Há uma tempestade, eles estão reunidos em família, então o Jó perde o patrimônio, os bens materiais, que nós achamos bem importantes, né? Todos nós, isso nos dá desfrute na vida, né? Mas também ele perde algo maior, ele perde os amores da vida dele, que são os filhos, né? E por fim ele perde aquilo que nos abate demasiadamente quando temos uma doença crônica, aonde Jó, então, parece que o sofrimento dele, as más notícias nunca vieram sozinhas. Não sei como você está atravessando essa pandemia que está extensa já, se você se vê como trincheirado por sofrimento e de vertentes diferentes, de magnitudes diferentes, e isso retrata o que Noemi está passando, essa personagem do capítulo 1 que eu quero que você imagine comigo o que ela está passando. Ela vai para uma outra terra por causa da fome. Nessa terra o marido falece, aí os filhos casam com mulheres de lá e os filhos falecem. Então ela está viúva, mas agora ela perdeu os 2 filhos, e ser mulher, ela já tem uma certa idade, idosa aparentemente, pobre, terra distante, e ela sendo temente a Deus, chega-se aí um momento aonde vai ser externalizado a frase quando as sombras não querem passar. Claro, Salmo 23, talvez você lembre, ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, não temerei porque tu estás comigo. Mas quando a gente atravessa uma extensão de sombras como essa, então nós vamos ver algumas reações de Noemi que são comuns a quem teme a Deus. Então eu quero ler com você o versículo 13. Aqui Noemi já resolve com as noras ir embora. Ela vai sair de Moabe e voltar para Belém. Um percurso de 80 quilômetros. Calculo que era mais ou menos onde ela estava morando e até a cidade de origem dela, de Belém. E ela está comunicando às noras que ela pretende ir embora, porque ela soube que em Belém Deus estava dando alimento, havia sustento lá na terra natal dela. Versículo, então, capítulo 1, verso 13.
iriam vocês esperar até que eles crescessem? Então ela está dando justificativas assim, porque as noras não queriam deixá-la, queriam permanecer com ela, e ela está dizendo, olha, não adianta ficar comigo, eu não vou ter mais filhos, vocês devem voltar para casa das mães de vocês, da família de vocês. E acho que eu vou ler para dar mais contexto para você, eu vou ler a partir do 11. Disse, porém, Noemi, voltem minhas filhas, porque viriam comigo, poderia eu ainda ter filhos que viessem a ser seus maridos? Voltem minhas filhas, vão. Estou velha demais para ter outro marido, e mesmo que eu pensasse que ainda há esperança para mim, ainda que eu me casasse esta noite e depois desse à luz a filhos, iriam vocês esperar até que eles crescessem? Ficariam sem se casar à espera deles? De jeito nenhum, minhas filhas. Para mim é mais amargo do que para vocês, pois a mão do Senhor voltou-se contra mim. Nesse diálogo de Noemi insistindo com as duas noras para elas irem para a casa delas, porque ali para elas não há esperança, essa fala de, como eu falei, o livro de Ruth é cheio desses diálogos intensos, extremamente afetivos, trazendo toda a alma para fora, revelando tudo, né? Não é uma conversa educada, mas é uma conversa real frente à dor. Ela está dizendo no final do versículo que a mão do Senhor voltou-se contra mim. Elas então começaram a chorar alto de novo. Depois Orfa deu um beijo de despedida em sua sogra, mas Ruth ficou com ela. Essa dor toda, esse choro todo é pela crise que elas estão passando. Mas o que eu quero chamar a sua atenção é que ela diz assim, que a mão do Senhor voltou-se contra mim. Aqui Noemi está dizendo que Deus é o adversário dela. É como ela está dizendo, olha, Deus está na desesperança e na crise que ela está vivendo, muito comum, muito real, muito sincera. Verdadeiramente ela não está interpretando aqui, não está tentando ser espiritual, mas ser o que ela é. Ela que se coloca como pessoa que conhece a Deus, mas está dizendo para as duas noras, como critério, olha, a mão do Senhor está contra mim. Aqui ela se une a uma linguagem que talvez você vai encontrar em Jó, quando ele repetidamente, tentando entender seu sofrimento e tentando se defender das acusações dos 3 amigos dele, que estão tendo uma teologia certa, mas uma atitude errada, ele quer a presença de Deus e Jó questiona Deus com muita força, com muita cobrança, com muita intensidade, o porquê é que ele, sendo justo, está sofrendo. Outro personagem que encaixaria aqui com Noemi nesse discurso é quando o profeta Jonas, irado, pede para morrer e Deus vira para ele, mas é justa a sua ira? E ele diz, sim, é justa. Ele não queria ver aquele povo arrependido. Aí você pode lembrar de Elias, você pode lembrar dos salmos do rei Davi, o qual costumeiramente diz para Deus, até quando, Senhor, eu vou estar aqui sofrendo nessas angústias mortais? Até quando? Por quê? Às vezes, nas suas orações, ele traz toda a sua dor. Ou você pode ler também o profeta Jeremias, nas Lamentações de Jeremias, em suas orações, que ele diz que aquilo está demais para ele, aquele sofrimento do povo de Deus, que Nabucodonosor sitiou, destruiu, queimou Jerusalém, era demais. Então ele lamenta. Então essa voz de dizer que Deus está contra, e aqui Noemi usa para a palavra Deus 2 expressões principais. Yahvé, que é o nome pessoal para Deus, na sua Bíblia, quando tiver Senhor, ela está dizendo o nome pessoal para Deus. E essa segunda expressão que ela usa, não sei se você reparou, não reparou talvez porque eu também não li, mas é Shaddai, né? Que está no verso 20 e no verso 21, eu vou até ler. No verso 20 e 21. Mas ela respondeu, aí quando ela já chegou lá em Belém,
não me chame Noemi, melhor que me chame Mara, pois o Todo-Poderoso, aqui está traduzido já, né? Quando ela usa nos diálogos dela a expressão Todo-Poderoso, é Shaddai na Bíblia, é o Shaddai, né? Está dizendo que a mão, ela entende a grandeza de Deus, a mão do Todo-Poderoso, né? Ela continua, de mãos cheias eu parti, mas de mãos vazias o Senhor me trouxe de volta. Porque me chamam Noemi, o Senhor colocou-se contra mim. Novamente a expressão, o Senhor colocou-se contra mim. O Todo-Poderoso, agora é o Shaddai, me trouxe desgraça. São expressões fortes para nós, não é? Não sei se você que está aí do outro lado, ela está usando dois nomes para Deus, o Shaddai, o Todo-Poderoso, que fala da grandeza, da soberania, do poderio da mão do Senhor, e a palavra o Senhor que é como o judeu chamava o Deus da intimidade, o Deus pessoal, o Deus da aliança, o Deus de Israel. Então Noemi sabe de Deus, ela tem uma experiência com Deus, ela conhece o seu Deus, ela só não está conseguindo, se entender frente a tantas perdas, dor e sofrimento. Tanto é que o nome Noemi do hebraico é agradável, né? Fala de felicidade. E quando ela volta para Belém, que ele não é porventura Noemi, ela fala, não me chame de Noemi, me chame de Mara. Mara tem a raiz da palavra amargo, né? Ela está amarga, amargura, dolorida. As feridas do coração de Noemi estão abertas. Então ela, como muitos de nós, vamos precisar, nos tempos de dor e de provação e crise, sermos verdadeiros com aquilo que estamos passando no nosso coração. Termos a coragem de nomear, de expor, de colocar os pingos no i, no j, daquilo que estamos enfrentando em relação à vida. Contabilizando as provas e os sofrimentos, e por duas vezes ela quer dizer que o Senhor está contra mim, tanto no 13 quanto no 21. O Senhor colocou-se contra mim. Você está se sentindo abandonado e que Deus, em vez de estar carregando você no colo, parece que está contra os seus planos, contra os seus propósitos. Você não está entendendo nada. Então seja bem-vindo aos personagens bíblicos que em muitos momentos da sua caminhada com Deus, da sua vida de fé, eles questionam por que, Senhor, é necessário eu estar perdendo quem eu amo. Noemi tinha muitas perdas aqui. Então ela não queria mais ser lembrada como agradável, mas queria ser lembrada como Mara, porque ela estava amargo. O próprio Jesus, na cruz, brada numa exclamação ao Pai, porque me desamparasse, é o brado da dor, do sofrimento, levando as culpas, os pecados seus e meus. Então nós não podemos pensar que a nossa caminhada com Deus será uma caminhada sempre em pasto verde e águas tranquilas. Eu acho que você tem experimentado na sua vida dores também. Então, quando as trevas e as sombras são persistentes na caminhada, nós temos aqui um bom exemplo a ser imitado. Expor diante de nós mesmos as inquietações e em oração lamentar e chorar diante de Deus. Elas aqui estão fazendo entre si, né? Se você ler cuidadosamente o capítulo 1, as três mulheres sozinhas aqui, elas estão tendo vários encontros de conversar sobre aquilo que está acontecendo, situar-se em relação a Deus. Parece que Deus não está aqui no momento, porque se Ele é bom, porque eu estou sofrendo? É como o Jó, né? Eu sou justo e íntegro, mas por que Deus está permitindo tamanho sofrimento? Mas um segundo
movimento que há no capítulo 1 de Ruth é que Deus não está ausente dali. Essa é a surpresa que para nós e para todos os personagens bíblicos que eu citei, é que Deus não se ausenta na hora da morte, no caso dela, do marido e dos 2 filhos. Que Deus não se ausenta e não está distante na hora da prova. Que Deus não perdeu o controle, ou ele olhou para o lado, ele está desatento porque ele tem muito o que fazer. Deus está no capítulo 1, não só porque a Noemi está citando e dizendo que ela se sente que Deus é oposição, Deus está trazendo muito sofrimento, mas Deus está presente de uma forma que ainda Noemi não percebe. No decorrer dos encontros aqui, ela vai perceber. Você sabe que esse texto que eu vou ler agora, eu já até ensinei em casamento, porque é um texto que mostra um tipo de amor exuberante, legítimo, um amor assim que todos nós aspiramos que alguém nos ame, né? A gente às vezes não quer amar desse jeito, mas a gente sonha que alguém nos ame de uma forma tão completa, tão integral, tão espontânea. O amor esse amor que Ruth vai expressar para sua sogra Noemi é o amor de que Deus tem pelo seu povo da aliança, que é Israel, e a igreja hoje, que é o povo da aliança. É o amor que Deus tem por você. Ao ler esse texto, sinta-se amado, sinta-se amada. E se você está numa crise braba como Noemi, não se sinta abandonado ou abandonada, porque Deus está mostrando aqui a presença dele através da vida de uma moabita. Aliás, essa expressão, a moabita, tem 6 vezes no livro, né? Ruth, que não era para ser nada da família real, não é judia, ela vem a ser a bisavó de Davi, certo? Ruth é a bisavó de Davi. E ela está lá no Mateus capítulo 1, na genealogia de Jesus. Lembra que tem algumas pessoas ali, mulheres, né? Como a Ruth, está escrito lá, o nome dela está na genealogia de Jesus. Como Betseba e também a Tamar e a prostituta Raabe, né? Agora estou lembrando. Essas mulheres estão ali. E Raabe também era da Cananeia. A Raabe, no caso, é mãe de Boaz, que vai ser o marido de Ruth. Mas isso é para a semana que vem. Vamos ler o texto de hoje, né? Então eu vou ler o texto agora do capítulo 1, verso, acho que a partir do 16 é onde Ruth é. Ruth, porém, respondeu. Ela está respondendo à insistência de Noemi de que deixem ela, porque não tem futuro, não há esperança para Noemi. Naquele mundo patriarcal antigo, uma mulher em terra estranha e viúva, pobre, ela quer que as 2 noras vão para as terras delas porque elas podem ter futuro. Ruth, porém, respondeu: não insistas comigo que te deixe e que não mais te acompanhe. Aonde fores, irei. Onde ficares, ficarei. O teu povo será o meu povo e o teu Deus será o meu Deus. Onde morreres, morrerei, e ali serei sepultada. Que o Senhor me castigue com todo o rigor, se outra coisa que não a morte me separe de ti. Esse é o amor de Deus aos que sofrem perdas, aos que estão sentindo a sua esperança virar desesperança, aos que olhando para frente parece que tudo é uma mesmice, tudo é sem novidades, sem futuro, como Noemi estava vendo. Aqui está a manifestação que Noemi não está sozinha na sua lida de vida dura. Quando Ruth responde à insistência dela dessa forma, Ruth está dizendo que, aliás, Ruth, apesar de Moabita, ela está citando o Senhor aqui, aquele nome, Yahvé, né? Que é o nome de Deus pessoal, o Deus da aliança, o Deus que é do povo de Israel, o Deus que se revelou lá em Êxodo e trouxe os 10 mandamentos, o Deus que se manifesta. A primeira questão do amor da aliança que Deus tem por nós está aonde que geograficamente nós não podemos nos ausentar, porque o que ele acompanha, onde fores irei, onde ficares ficarei.
É um Deus que acompanha para todos os lados, norte, sul, leste, oeste. Para onde você for, Moabe, Belém e qualquer outra terra, Ruth está dizendo à sua sogra que ela é companhia certa. Ruth está confirmando aquele coração que está com sombras da morte, que ela não ficará sozinha. A amizade de uma pessoa que insiste em permanecer conosco, a companhia que insiste em nos consolar, a pessoa que desafia-se a viver conosco no mesmo teto, apesar das nossas rabugenças, né? Não sei se você é rabugenta, eu tenho minhas manias, me considero com muita... Então nós devemos perceber que uma pessoa que nos caminha conosco com sinceridade, com desejo, com presença, já é manifestação da graça e misericórdia. Se você tem pessoas que persistem ao seu lado, apesar das suas fraquezas e insistências em ficar na dor, como Noemi está aqui, porque ela está abalada, isso é mão de Deus, é recurso da graça. Então quem você carrega ao seu lado? Quem são as pessoas que te acompanham na trajetória de vida há anos? Quem são aqueles amigos da alma que você pode recorrer para orar juntos, para desabafar? Quem são aqueles que você sabe que, se você tem algumas Rutes na sua vida, então isso nos ajuda a sair da amargura, isso ajuda o coração a ser renovado, isso ajuda a gente a persistir na caminhada e chegar até Belém, onde elas chegam. Elas chegam de Moabe a Belém. Elas fazem esses 80 quilômetros juntas. O retorno a Belém é de Ruth com Noemi, elas estão juntas. Aonde for, irei eu. Aonde você estiver, estarei eu. Ela assume que o povo de Noemi é o povo dela, então ela está substituindo a sua cultura, seus deuses, as suas tradições, a sua educação. E ela acrescenta, aonde você morrer, morrerei eu, e ali serei sepultada. E aí ela faz como se fosse um voto, que o Senhor me castigue com todo rigor, se outra coisa que não a morte me separe de ti. Ela chama a presença de Deus aquilo como um compromisso diante do Deus que ela já tem conhecido através da sua sogra. Aqui não há rompimento, né? E ela prefigura o amor maior, o amor que Deus tem por sua vida. Você pode dizer, mas eu não tenho uma pessoa assim tão maravilhosa como Ruth. Me sinto sozinho, abandonado, largado, né? Estou só nesse mundo. Pode ser que seja seu caso. Mas essa palavra aqui, ela é uma palavra que no livro de Ruth está mostrando para o Messias que virá desta família de Ruth, que vai conhecer um novo marido nos próximos capítulos. Há aqui nesse livro um amor romântico, mas há nesse livro a revelação divina que esse amor para nós existe em Jesus. Nunca deixa, nunca abandona, é perdoador. Estará comigo nos meus últimos momentos. E nem a morte nos separe, porque em 1 Coríntios 13, o amor nunca acaba. O amor ágape, o amor de Deus por nós, não termina nem com a morte. Porque na morte nós somos glorificados em amor e veremos a face do nosso Senhor Jesus Cristo. Pessoalmente. Nada pode separar você do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Romanos 8, não é? Até ia ler, mas é um texto tão conhecido. O texto termina no capítulo 1, nessa chegada delas duas em Belém. E você sabe que, apesar de toda essa declaração de amor de Ruth por sua sogra Noemi, e eu já li esse texto, ela ainda chega na cidade dizendo
que era para chamá-la de Mara. Eu já li isso. E ela repete no final: o Senhor colocou-se contra mim. Há um tempo, e com isso quero terminar, há um tempo para nós enxergarmos que Deus está tecendo as suas libertações, que Deus está construindo dentro da nossa história uma história maior de salvamento, que Deus está usando essas tribulações para construir o caráter de Cristo em nós, que a história da redenção está sendo construída nesses intempestivos dias, nesses enfrentamentos doloridos. Veja, apesar de Noemi receber de Ruth tamanha declaração de afeto, de amor, de compromisso, um amor que é bonito na fala e no abraço e no choro, mas é também em atos e palavras. Ele é um amor bem completo. Simboliza o amor de Deus da aliança. De novo, quero que você entenda isso. É Deus que ama assim, e Deus parece que está agindo na vida de Ruth para abençoar, mas Noemi está ainda num processo, porque apesar de aceitar que a nora a acompanhe, quando ela chega na sua terra natal, ela ainda está achando-se vitimada por Deus. Eu acho que nós passamos por isso, apesar de Deus estar dizendo: olha, estou aqui, você está passando pelo vale da sombra da morte, mas eu estou aqui, não temas, porque tem vara e cajado para te consolar. Às vezes nós estamos nesse entretempo, nesse meio do campo, nesse meio do caminho, aonde que ainda não conseguimos, apesar de a graça estar nos tocando, e apesar dos recursos de Deus estar vindo e nos abençoando em meio às provações. Então há os dois, há a aprovação, mas há a presença de Deus. Há a tristeza, mas há o consolo. Há perdas, mas há a Ruth que está presente. Existe dentro de nós um processo sendo construído. E isso tem que acontecer, de sair da amargura da Mara para voltar a ser feliz e agradável e assumir de novo a identidade de Noemi. E isso vai acontecer com Noemi nos capítulos seguintes. Então, por hoje nós ficamos aqui concluindo que Deus está nos amando, nos ama, mesmo quando permite que os seus filhos passem por situações de prova de fé. E que recursos da graça estão construindo sim a nossa saída dessas situações. Então mantenha a sua esperança. Ela é a âncora da alma no sentido de que eu posso crer que Deus está preparando um novo amanhã para mim. Um lindo amanhã para mim. Porque Ele me ama com amor incondicional. Vamos orar? Senhor, que o Senhor ajude-nos a atravessar as nossas realidades, às vezes, que são duras, são provas. Que o Senhor ajude a cada pessoa que irá assistir, Senhor, essa explicação desse texto bíblico. Que o Teu Espírito dê a porção dobrada de consolação, de ânimo. Que nós, pela fé, entendamos que o Senhor está conosco, mesmo que em alguns momentos não conseguimos te ver, Senhor. Parece que tudo está em silêncio. Mas nós somos o povo seu, somos filhos, e sabemos que o Senhor manifesta a tua graça e a tua misericórdia, e no tempo oportuno, Senhor, nos fará ver pastos verdes e águas tranquilas novamente. Abençoa-nos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Então, semana que vem continuamos aqui no livro de Ruth. Até mais.